Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar assim a sequência, né, ao que aconteceu durante esses 3 anos aqui da minha vida, enquanto eu estava aqui parada no YouTube. Vocês vão me ver com a mesma roupa, tá, gente? Mas eu tô gravando os vídeos assim, tudo no mesmo dia e depois eu vou soltando pra vocês aí a sequência, tá? Mas não se preocupe que tá sendo tudo gravado no mesmo dia. Eu acho que não tem problema, né? E então, voltando, né, da onde eu parei, comentei com vocês que eu tinha trocado meu tratamento, né, tive umas trocas aí bem rápidas. E nesse meio tempo, eu tava com muito incômodo nos olhos. Eu também falo aqui no canal que eu tenho síndrome de Sjögren, né, já faz 6 anos que eu tenho. E aí, desde então, eu uso óculos. Hoje eu tô sem, ele tá aqui, ó, só não coloquei porque senão fica o reflexo do Circle Ring, e aí eu não gosto de ficar aquela bolinha ali no meu olho. Mas, então eu sempre usei óculos, né? Só que o que acontece? O óculos não tava mais suprindo a minha necessidade. Eu comecei a ficar com muita dor, muita enxaqueca, muito olho seco, muita irritação nos olhos mesmo. E aí eu pensei, faz uns 5 anos que eu uso óculos, mais ou menos, e eu nunca troquei, nunca mais fui em oftalmo, nunca mais fiz acompanhamento. Isso foi um relaxo meu, né? Foi uma falta de cuidado com os olhos que eu tive. E eu simplesmente nunca mais fui em médico nenhum, em oftalmo, não fui saber, nem ter acompanhamento, nem nada. E aí, como tava demais, já assim, tava afetando no meu trabalho, tava afetando na minha vida, nas minhas tarefas do dia a dia, então eu fui consultar com um oftalmo. Isso foi em abril, agora desse ano, tá? Foi em abril desse ano. Foi em abril, mais ou menos. E aí fui no oftalmo e aí ele fez os primeiros exames, né, que já é feito lá na hora no consultório. E o médico que eu passei, ele falou pra mim, olha, você tem histórico na sua família de doença ocular, de ceratocone? E aí eu falei, olha, é que eu saiba não, eu sei que a minha mãe já teve problema com o ocular, mas não lembro do que era, acho que foi catarata que a minha mãe já teve, mas eu nunca ouvi falar nessa doença que você tá falando. E ele falou, você tem um ceratocone importante, já bem avançado, e eu vou precisar te encaminhar para um especialista em córnea para ele poder avaliar e te falar assim com mais precisão, né, o teu diagnóstico. Então, a princípio, eu já fui diagnosticada com ceratocone, tá? O que é o ceratocone? O ceratocone, ele é uma doença da córnea. Assim, eu até perguntei se poderia ter sido causado pela minha doença, né? Porque eu mencionei que eu tinha artrite, que eu tinha Sjögren. E não é, na verdade, ela é uma doença hereditária, tá? Que a pessoa pode desenvolver desde o início da infância, ou ela desenvolve geralmente após os 20 anos. No meu caso, eu comecei a apresentar problemas oculares com 22, 23 anos, né? E então, assim, não tem relação com doença reumática, tá, gente? Então, pode ficar despreocupado quanto a isso. E o que acontece? Aí eu fiquei, né, meio assim, mas também não entendia bem sobre a doença. E o que ela é? Ela é uma doença que ela afeta a córnea, aonde a córnea ela fica em um formato assim de cone. Ela tipo deforma a córnea, né? Essa doença. E aí, quando tem a passagem de luz nos olhos, que é onde a gente, né, dá a visão, é, você acaba vendo tudo embaralhado. Você não vê as imagens com precisão, com nitidez. Então, o ceratocone causa isso. E assim, antigamente, a única forma de tratamento que existia era a transplante de córnea. Hoje em dia tem outros tratamentos, né? Depois eu passei daí com uma especialista, ela confirmou meu diagnóstico e falou, olha, a princípio nós vamos tratar com óculos e com colírio, porque assim eu tinha a opção de usar uma lente rígida, né, para corrigir essa deformação na córnea. Só que como eu tenho a síndrome de Sjögren, essa lente rígida, ela para mim já não iria servir, porque iria irritar muito o olho e poderia causar lesões, né, porque eu não tenho uma lubrificação boa nos olhos. Então, poderia ser até pior. Então ela falou, olha, como você já se adaptou bem ao óculos, porque nesse meio tempo que eu fiz os exames e tal, ela já me passou a receita do óculos,
e o colírio para usar, né? Então, como o colírio me aliviou bastante os sintomas e o óculos também, então ela falou, olha, vamos manter assim, e aí até o final do ano você volta e refaz os exames. Se a gente vê que está avançando, a gente pode entrar com uma cirurgia, que não é o transplante, que é uma cirurgia que se chama crosslink, que eles pingam tipo uma vitamina, se eu não me engano, na córnea, e eles colocam um raio ultravioleta e eles meio que tipo ingessam a córnea, tipo eles endurecem ela para ela ficar ali plana, entendeu? Então é isso. Aí eu tive esse diagnóstico aí para minha coleção. Mas isso me deixou bem preocupada no começo, eu chorei bastante, fiquei bem triste, assim, fiquei meio deprimida por causa disso. Tava tendo bastante dificuldade de adaptação com os olhos, porque assim, o meu ceratocone ele tá num estágio muito avançado já, bem assim, já nos últimos estágios. Mas eu ainda enxergo muito bem com óculos, né? O óculos ajuda bastante, mas eu ainda tenho uma dificuldade aí, uma visão assim um pouco prejudicada, né? Mais prejudicada. Mas assim, a gente vai levando, né, gente? Uma coisa a mais que para se preocupar, mas assim, cuidando, tratando e monitorando, a gente vai levando e vai seguindo em frente, né? Então é isso, gente. Para hoje é o que eu tenho para conversar com vocês. E uma dica que eu dou também é procure um oftalmo, tá? Se você tem problemas com visão, se você tem coceira, se você sente ardência, se você sente olho seco, procure, porque as doenças reumáticas têm muita relação também com doenças nos olhos, apesar de que no meu caso não teve relação, mas existem outras doenças oculares que são muito relacionadas com as doenças reumáticas, tá bom? Um abraço bem grande para vocês, um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!